A minha vida é com Deus, sabe? Ninguém tem que se meter na minha vida. As decisões que eu tomo, eu tenho que arcar com Deus, eu tenho que falar com Deus a respeito disso. Eu não tenho que ficar me preocupando com o que as outras pessoas vão pensar dentro da igreja, porque só Deus pode me julgar. Será que é assim que realmente funciona? Será que é dessa forma que Deus vê? Será que é dessa forma que tá na Bíblia? Hoje eu quero falar com você se o crente deve ou não se importar com a opinião dos outros, então não sai desse vídeo que tem muita informação bacana pra você. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Verdadeira Liberdade. Eu sou a Ruth Gomes, esposa do Luiz Gomes. Estou aqui apresentando mais um vídeo para você depois de algum tempo. E nesse vídeo é muito importante que a gente fale a respeito de algo que tem acontecido muito dentro das igrejas, muito no meio cristão, que é o eu não devo me importar com a opinião das outras pessoas. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários registrado. Você acha que a gente tem que se preocupar com a opinião das outras pessoas dentro da igreja? Deixa aqui, pausa o vídeo, coloca aqui embaixo e agora você continua e presta atenção no que eu vou te falar. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você continuar recebendo conteúdos assim, porque vai fazer muito bem para você. Ultimamente, principalmente com o crescimento das outras redes sociais, né, a gente conseguindo se aproximar mais de pessoas que são grandes, de pessoas que são influentes. A gente hoje em dia conhece um cantor gospel ou um pregador, um pastor, e já não fica mais só aquela imagem congelada que a gente tinha da pessoa. A gente percebe que ela também é um ser humano, né? Compartilha o dia a dia dela lá nos stories, seja aqui ou seja nas outras redes sociais, e a gente consegue ter uma noção melhor de que aquelas pessoas, elas também têm erros e elas são pessoas também assim como a gente. Só que existe uma cultura se instalando nesse meio, que é a cultura do só Deus pode me julgar, né? Só ele pode reclamar de alguma coisa, Deus não me mandou não fazer para você estar reclamando que eu tô fazendo, eu me sinto em paz, então não tem problema nenhum, desde que Deus não brigue comigo, eu não me importo com a opinião das outras pessoas. E o que tem esse conceito aqui no meio? Ele tá certo, é um conceito que tá certo sim, só que ele tá distorcido. As pessoas, elas estão usando ele de uma forma que não é muito bem como era para ser. E por que eu tô falando para você que é um conceito que tá certo? Porque lá na Bíblia, eu vou até ler aqui para vocês entenderem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29, no capítulo todo anteriormente, os apóstolos, eles estão pregando, e aí vem os caras maiorais lá do governo e querem impedir, querem fazer com que eles não falem mais a respeito de Jesus, nem de religião, nem de nada, porque eles acham que eles estão criando caos. E o que eles falam para essas pessoas que estão ali tentando impedir eles? Ó, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, aqui eles estão falando que o interesse deles não era obedecer, e a gente também pode tomar obedecer como agradar, né? Se eles obedecem a Deus, eles agradam a Deus. Se a gente obedece a alguém, a gente está agradando essa pessoa. Então eles estão falando aqui que poxa, não me importa o que vocês humanos vão pensar. Não me importa se vocês acham que é para eu fazer ou não. O que me interessa é se eu estou agradando a Deus ou não com aquilo que eu estou fazendo. E aí a gente começa a ver que pessoas usam esse contexto aqui começando a distorcer ele, já fica uma coisa meio errada, né? O que os apóstolos estavam se referindo nesse ponto aqui? A pregação do evangelho. Eles estavam falando, olha, a gente não pode deixar de falar daquilo que Deus falou pra gente falar só porque vocês não querem que a gente fale a respeito disso. Então a gente precisa obedecer a Deus e não se importar com aquilo que as outras pessoas estão pensando de negativo a respeito disso, porque foi uma ordem que Deus deu. O que Jesus tinha ordenado para os discípulos dele antes dele subir, né? Antes dele tornar ao céu, depois de já ter ressuscitado? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aquilo era uma incumbência que Deus estava dando para eles. E eles foram lá e foram fazer. E os homens estavam lutando contra aquilo. E com o que eles tinham que se importar? Com aquilo que os homens estavam querendo que eles não fizessem ou com aquilo que Deus mandou eles fazerem? É claro que nessa balança aqui a gente vai escolher, se a gente tiver um pingo de juízo, aquilo que Deus ele mandou a gente fazer. Só que também tem outro contexto, não nessa história exatamente, mas
no que eu quero passar aqui para vocês hoje. É sim errado a gente viver a nossa vida em função de agradar outras pessoas. Isso é errado. A gente não tem que agir querendo que as pessoas abracem a nossa causa, querendo ser amados pelas pessoas. Então a gente acaba buscando aprovação. E isso é errado. É o que os apóstolos falam aqui, ó. A gente não vai buscar a aprovação das pessoas, a gente quer a aprovação de Deus. Tanto é errado viver assim que o próprio apóstolo Paulo ele também coloca lá na carta de Gálatas, né, carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Mais uma vez aqui a gente vê que esse contexto se refere a pregar a palavra, a falar do evangelho, a fazer aquilo que Deus ordena. Só que, em muitas outras partes, ele dá um conselho que parece ser contraditório e eu vou ler para vocês também, Romanos, no capítulo 15. Aí já fala assim, ó. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo já estava aqui falando, ó, vocês que são irmãos em Cristo, que estão dentro do corpo, estão dentro da igreja, vocês precisam ter em mente que ao invés de agradar a si mesmos, vocês precisam agradar o outro. Mas aqui ele não está falando a respeito de pregar ou não a palavra, né, de falar para o irmão só aquilo que vai amaciar o ego dele. Não é nesse sentido. É no sentido de conduta, de testemunho pessoal da sua vida, de como você age, daquilo que você fala, daquilo que você escuta, trazendo para o contexto de hoje, né? Na época não tinha rede social, na época não tinha várias coisas que existem hoje em dia. Mas hoje a gente pode traduzir dessa forma, que a nossa conduta, ela deve ser agradável ao próximo também. E aí tem uma passagem muito famosa lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, no verso 9, a partir do verso 9 até o 13. Ele fala assim, ó, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Fracos quem? Fracos do mundo? Não, fracos na fé, pessoas dentro da igreja. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. E aqui, claro, o apóstolo Paulo está falando de carne, né? Que tinha uma discussão muito grande antigamente, nessa época da igreja, se devia ou não comer carne, se era pecado ou não matar um animal para você comer. E aí ele está falando, ó, se os irmãos que estão ali, se as pessoas que você vê, elas ficam escandalizadas com isso, não come, né? Ou seja, se preocupa com aquilo que elas vão pensar, porque o que elas vão pensar de você vai fazer com que elas tenham atitudes, muitas vezes pode ser parecida com a sua, ou muitas vezes uma atitude que vai fazer ela tropeçar, e aí ela cai e ela é condenada, mas por culpa sua. E hoje em dia, o que a gente vê dentro da igreja, infelizmente? Pessoas de renome, pessoas grandes, pessoas que têm influência, querendo viver uma vida como se elas não devessem nada a ninguém. E como eu falei, é certo a gente pensar que não deve nada a ninguém, não querer agradar todo mundo, mas não nesse ponto. A partir do momento em que eu coloco para pessoas que algumas práticas elas não têm nada a ver e eu vejo que algumas pessoas dentro da igreja se incomodam com isso, como é o caso muitas vezes daquilo que a gente vai vestir, aquilo que a gente vai assistir, aquilo que a gente vai ouvir, né? Esse tipo de coisa faz com que muitas pessoas ainda se escandalizem. Só que aqui o que o apóstolo Paulo está falando? Não é para você pensar se é pecado ou não, não é para você pensar se é lícito ou não, não é para você pensar se você gosta ou não, é para você pensar se aquilo está atrapalhando o seu irmão a ter uma vida consciente, a ter uma consciência tranquila diante de Cristo. Quantas vezes
muitas vezes a gente encontra pessoas que na mídia a gente vê elas fazendo algumas coisas e a gente fica tipo, ué, mas essa pessoa não é crente? Ué, né? Dá aquele choque na gente e muitas pessoas ficam, se for pra ser crente assim, eu prefiro não ser. Se é pra fazer dessa forma, eu também posso fazer. Aquele crente lá tava visitando aquele lugar, então eu também posso visitar. Só que aí a pessoa vai, visita e ela não tá com a consciência de que ela pode ficar naquele lugar tranquila. Não, ela vai e se mistura e se suja. Então a gente precisa sim, como cristão, se preocupar com aquilo que o nosso irmão vai pensar da gente, mas não é pra gente ficar com medo de falar de Jesus, de falar do evangelho, com medo do que as pessoas vão falar da gente. Você conseguiu entender essa diferença? Coloca aqui nos comentários se você concorda, se você discorda de mim. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também. Tudo que eu tô falando aqui é um conselho que eu quero dar para você. E sim, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito de cristão que precisa aprender aí a receber conselho. Então dá uma olhadinha que ele pode ser muito bom para você.